Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o Notepad++, que esse software livre ele vai além de um editor de texto simples, e a gente vai entender como que ele chegou para ser uma solução robusta e flexível, em que ele vai atender tanto as necessidades básicas de quem quer anotar, tanto de quem quer programar utilizando ele. Então ele consegue ser bem flexível, indo nesses dois pontos. Sobre a história do Notepad++, ela teve início lá em 1997, quando Don Hu, seu criador, que é estudante de ciência da computação lá na Universidade de Paris, ele foi influenciado pela filosofia do software livre depois de conhecer um pouco sobre Linux. Em sua experiência profissional, o Don Hu ele utilizava um editor de texto chamado Jext, que era baseado em Java, mas ele se deparava constantemente com uma insatisfação, que era um desempenho limitado. E essa limitação ela motivou ele a buscar uma alternativa mais eficiente e uma ferramenta que fosse escrita em C++, para garantir maior velocidade e menor consumo de recursos. Essa busca por otimização e a adoção também da filosofia de software livre foram os pilares para o que viria a ser o Notepad++. O início do projeto se deu com essa inspiração e também com essa necessidade de ter uma ferramenta mais informática. Então o Don Hu ele deu o pontapé inicial no desenvolvimento do software em setembro de 2003. O projeto ele começou nas suas horas vagas, né, que ele tinha no seu dia, mostrando que ele tinha um compromisso pessoal com a criação de uma solução superior. O editor ele escolheu a biblioteca Scintilla, que é um componente de edição de código-fonte livre, então é altamente reconhecido por sua capacidade de realce de sintaxe e por ser ideal para a edição leve. O lançamento oficial, que se deu após desenvolver um protótipo que foi promissor, o Don Hu ele apresentou a ideia à sua empresa, mas infelizmente a proposta ela foi rejeitada. Então em 25 de novembro de 2003, o Notepad++ ele foi oficialmente lançado no SourceForge. Desde seu lançamento, o editor ele se destacou por ser uma solução mais robusta para o Windows, que vai oferecendo funcionalidades avançadas como suporte a abas, realce a sintaxe para diversas linguagens e também um desempenho superior ao tradicional Notepad padrão do sistema operacional, que é o bloco de notas. Então, o lançamento oficial do Notepad++, ele não é apenas uma escolha aleatória, mas ele é uma referência que é inteligente e é simbólica, porque ela mostra que o operador de mais, que tem no final do nome, significa o C++. Então, representa a proposta do software, que é ser uma evolução e um aprimoramento em relação ao Notepad clássico do Windows. Então, foi uma forma que ele conseguiu achar, né, de comunicar que o Notepad++ ela oferece mais funcionalidades, melhor desempenho e uma experiência de usuário melhor. Motivou ele e as tecnologias. A escolha das tecnologias foi um fato determinante para a performance e eficiência do Notepad++. A decisão de escrever o código em C++, que está diretamente sobre a Windows API, e utilizar a STL, que tinha como objetivo claro de manter o binário e deixar ele eficiente, garantindo um baixo consumo de CPU e uma performance otimizada. Mesmo ao lidar com arquivos de grande porte, além disso, uma seleção muito grande de bibliotecas da Scintilla foi uma escolha fundamental. A Scintilla, ela simplificada, né, ela tem uma complexidade a editores de texto, como a sintaxe, a colorização de códigos, as funcionalidades de undo e rendo, e a renderização de texto, tudo isso de forma extremamente eficiente e leve. Essa combinação tecnológica garantiu que o Notepad++ fosse rápido, responsivo e poderoso. Com o crescimento da base de usuários e o aumento das demandas, o Notepad precisou evoluir em sua escalabilidade. Então foi aí que surgiram solicitações que iam além do escopo inicial do projeto. E para atender tudo isso, toda essa diversidade de necessidades, o Don Hu implementou um sistema de plugins. A arquitetura permitiu que a comunidade de desenvolvedores contribuísse com novas funcionalidades, fazendo assim uma expansão do projeto de forma colaborativa.
Logo em seguida, foi introduzido o sistema de localização, que possibilitou a tradução do software para diversos idiomas. Essa iniciativa não só ampliou o alcance internacional do Notepad++, mas também reforçou aquela filosofia de acessibilidade e comunidade. Sobre a licença do Notepad, que é um aspecto crucial que vai definir a essência dele, que é a sua licença, ela foi escolhida não apenas de uma formalidade legal, mas também uma declaração de valores e também de princípios que orientam o desenvolvimento e a distribuição do software. E é através dela que o software ele garante as liberdades que o tornam o verdadeiro software livre, fazendo assim o Notepad++ ser um software livre. Bom, o Notepad++ ele é licenciado sob a GNU, que é a General Public License. Essa licença é um pilar do movimento de software livre desde o início, da versão 1.0 até a 7.9.2. O Notepad++ ele utilizou a GPL v2, e a partir dessa versão, a 7.9.3, que foi lançada em fevereiro de 2021, o projeto adotou a GPL versão 3. Essa escolha ela reflete a filosofia do software livre e o conceito de copyleft, da Free Software Foundation, garantindo aos usuários as liberdades de uso, modificação e distribuição do software. A liberdade para se usar é uma das mais importantes concedidas pela GPL, que é a liberdade de utilizar o software. Isso significa que você pode executar o Notepad++ para qualquer finalidade que você desejar, sem restrições, inclusive para uso comercial ou empresarial, e não há taxas de licenciamento ou impedimentos para download. A instalação ou uso contínuo da ferramenta, como o próprio Notepad++ ele enfatiza, que é o Notepad++ é free. Como a própria licença enfatiza, o Notepad++ ele é livre, tanto no sentido de liberdade, quanto no sentido de custo zero. A liberdade para modificar, por conta da licença, confere aos usuários a liberdade de modificar o software, e isso é um pilar do movimento de software livre, né? Que vai permitir que você estude o código-fonte do Notepad++, compreenda seu funcionamento interno e faça adaptação, compreenda seu funcionamento interno e faça adaptações para melhorar, né? E atender às suas necessidades específicas. No entanto, essa liberdade vem com uma responsabilidade, porque se você optar por distribuir versões modificadas do software, o novo código também deve ser licenciado sob a GPL. Além disso, você deve disponibilizar o código-fonte das suas alterações, respeitando o princípio do copyleft, que garante as liberdades originais, que elas sejam preservadas para todos os usuários subsequentes. Essa liberdade para compartilhar, que é da licença GPL, ela assegura a liberdade de compartilhar o software. Você tem o direito de distribuir o Notepad++, seja de forma gratuita ou até mesmo cobrando por ela. Isso inclui versões modificadas do programa para garantir a continuidade das liberdades, que é algo fundamental, que essas distribuições ela incluam o código-fonte completo do software. Além disso, a licença ela deve ser preservada em todas as suas cópias, né, que são redistribuídas, mantendo um ciclo de liberdade. Curiosamente, a GPL ela permite que você cobre por serviços adicionais, como suporte técnico ou a embalagem física do software, sem restringir a liberdade do próprio código. Bom, agora sobre os recursos, já que a gente explorou tanto a história quanto a filosofia do Notepad++, a gente vai agora mergulhar sobre esses recursos que ele tem que o tornam tão versátil para uso e tão funcional. No seu uso mais fundamental, mais básico, o Notepad++ ele vai transcender a simplicidade do bloco de notas, que é algo padrão no Windows, funcionando como um editor de texto extremamente eficiente. Ele é leve, mas ele possui um grande diferencial. Ele abre rapidamente e opera de forma fluida e mesmo em computadores mais antigos, garantindo uma experiência de usuário mais ágil. Ela oferece suporte a abas, permitindo que você trabalhe com múltiplos documentos simultaneamente. Além disso, ela conta com recursos essenciais como busca simples, marcadores para facilitar a navegação e backups automáticos, prevenindo a perda de trabalho. E algo essencial que o Notepad++ ele entrega é que todas as suas funcionalidades que se esperam de um editor de texto básico, mas com um desempenho e usabilidade superior. Recursos e diferenciais
que se tem um bloco de notas, onde ele vai expandir suas capacidades como um bloco de notas super poderoso. Ele oferece diferenciais significativos, como o salvamento automático, que pode ser configurado para salvar as alterações que são feitas no seu arquivo, prevenindo assim a perda de conteúdo em caso de imprevistos. E para quem trabalha com limites de texto, a contagem de palavras ela exibe uma estatística detalhada do documento. Em termos de compatibilidade, ele abre e salva arquivos em diversos formatos, como o TF8, ANSI e o CS2, o que é ideal para lidar com acentos em idiomas variados. A pesquisa rápida, que encontra palavras ou textos em segundos, com suporte à busca por termos exatos e diferenciação entre maiúscula e minúscula, as abas de arquivos que permitem abrir e alternar facilmente entre vários documentos, e por fim a interface que é personalizável e permite mudar o tema, tamanho da fonte e cores, ajustando o ambiente para longos períodos de escrita. O grande diferencial do Notepad++ ele se dá pela sua dualidade. Enquanto ele funciona como um bloco de notas que é extremamente eficiente, ele também vai se consolidar como um editor de código poderoso. Para esse uso para programação, onde ele adentra não só na parte de edição de texto, que ele acaba entrando nesse universo da programação, ele vai oferecer um conjunto de recursos que otimizam esse fluxo de trabalho. Então ele vai ter uma sintaxe que colore o código de acordo com a linguagem, facilitando a leitura e a identificação de erros. Além disso, ele vai ter a funcionalidade de substituição e substituição avançada e poderosa, que vai permitir buscas por expressões regulares em arquivos abertos ou até mesmo em pastas inteiras. As dobras de código elas são um diferencial prático que vai permitir ocultar e expandir os trechos de código, como o bloco entre chaves ou tags, o que melhora a organização e a navegação em arquivos que são muito extensos. O autocomplete dele, que sugere palavras-chave, funções ou parâmetros que você está digitando e aí ele dá essa dica, elas acabam agilizando a escrita do código e minimizando os erros. E por fim, as macros que vão possibilitar a gravação de sequência. As macros que vão possibilitar a gravação de sequência de ações e reproduzi-las de forma automatizada, né? Fazendo assim você ter tarefas repetitivas e aumentando a produtividade do desenvolvedor por conta dessa automatização. Então foi isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai explorar sobre essa comunidade do Notepad++. Até logo!